A paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês. E uma boa madrugada. Meus irmãos, essa palavra é para todos vocês que são prudentes e para todos vocês também que não são prudentes. É hora de voltar para casa. É hora de aprender a reconhecer que somente Jesus salva. Que somente há esperança e somente há salvação nele. Portanto, é hora de voltar para casa. Todos vocês que deixaram a casa do Senhor nosso Deus. Voltem e não vão em conselhos, em falsos ensinamentos. Não vão. O importante é que você volte para casa. Porque Deus, ele ama o pecador, mas se aborrece com o pecado que ele comete. Você sabe por que as 10 virgens e somente eram 5 prudentes e 5 loucas? Porém, eu quero provar para vocês dentro da Bíblia Sagrada que as nécias, como fala na sua tradução, o porquê que elas não entram. O porquê que elas ficaram batendo do lado de fora para entrar. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar. E pegaram então no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Porque o azeite tinha se acabado, estava pouco. E estava se apagando a lamparina das 5 nécias. Mas das prudentes não estava se apagando porque elas colocaram mais, porque elas tinham de reserva. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas.
O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Eu não as conheço. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Meus irmãos e minhas irmãs, e todos vocês que estão assistindo o vídeo, as 5 nécias não entraram porque elas deram a volta no mundo, foram passear no mundo. E na última hora elas vêm. Elas vêm implorar, pedindo, batendo, implorando e pedindo para entrar. Mas o Senhor, de dentro da casa, que é o céu, ele responde: eu não as conheço, não sei quem são vocês. Vocês se venderam, vocês se trocaram, vocês trocaram a salvação pelo mundo. Vocês não estavam me esperando. Por isso que eu disse no começo do vídeo que é hora de voltar, enquanto ainda há tempo. Vocês não sabem o dia e nem sabem a hora de volta que o Filho de Deus irá voltar. E essas mesmas palavras elas se repetem no mesmo livro de Mateus 5:14. O 15 e o 16. Vocês vão ver agora o porquê que elas não entram. No último dia, não entra. Quando ele aparecer no céu, é tarde para arrependimento. Ele diz: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês
fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Mas, meus irmãos, vemos aqui que para se acender uma lamparina, naquela época, tinha que ter o óleo para colocar. E quando a lamparina estava se apagando, o dono da casa tinha que colocar mais óleo para que não acabasse a casa, para que a lamparina não viesse se apagar e a casa ficar escura. Irmãos, olhe, você é luz, como está escrito. Então não deixe a sua fé, a sua esperança, o seu amor se acabar. É o que está se falando. A sua dedicação pelo Senhor, pela vinda do Senhor. Não troque. Não troque pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Não troquem. Porque está se falando também no livro de Marcos 16, que quem crê e forem batizados serão salvos. E quem não crê será condenado. Eu peço a vocês que escutem com bastante atenção. Jesus falou para os seus discípulos, depois de ressurreto, quando apareceu para eles, que eles estavam ceando dentro de uma casa, ele disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, não foi batizado. As 10 moças, as 10 virgens foram batizadas. Não é para salvação? E por que elas não entraram? Porque foi de pouca duração. Porque foi de pouca duração. O amor esfriou, a fé acabou e a lamparina se apagou, que é a fé. E por que elas não entraram? Vamos lá para o livro de Mateus, Mateus 24, versículo 13. Vamos lá. O porquê que não entra. E todos vocês precisam voltar, precisam assistir o vídeo até o final e voltar para casa. Porque o mundo não é tua casa. Este mundo não é tua casa. Tua casa é a casa do teu Pai, que é Deus. Mas quem ficar firme até o fim será
salvo. Mateus 24, versículo 13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, se batizou, não permaneceu até o fim, abandonou a cruz, abandonou a fé, abandonou o amor, a esperança, foi dar uma volta no mundo e ainda se encontra no mundo, não quer voltar, não pense que vai ser salvo. Não pense. Não vai. Não se engane. Você tem que permanecer até o fim. Mas eu aconselho que voltem depressa. Voltem. Não continue na desobediência. Voltem. E agora a gente vamos para o livro de Salmos 34, versículo 1. Salmos 34, versículo 1. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu não me troco, eu não me vendo, eu não desisto, eu não saio da casa de Deus, eu não paro. Eu louvo ao Senhor de dia e de noite. Ele diz, e eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Ele me salvou do perigo da morte, me resgatou do mal. E agora eu, todos os dias, agradeço e louvo ao Senhor, o meu Deus. Não ando por aí no mundo, não ando bebendo, não ando mentindo, não ando se prostituindo, não ando matando, não ando roubando, não ando caluniando, não ando falando mal do próximo. Eu tenho amor pelo próximo, eu amo o Senhor, o meu Deus. E no versículo 35, versículo 1. Salmo 35, versículo 1. Ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Sabe por quê? Eles não param, não cessam de me prejudicar. Não param, não cessam. Eu não luto contra eles, mas o Senhor pode fazer o que quiser. Pai, protege-me. Pai, ataca os que me atacam e combate os que me combatem, Pai, porque eles querem me fazer desistir, eles querem me fazer desanimar, me querem fazer desistir da tua presença, me querem fazer sair da tua presença. E no mesmo Salmo 36, versículo 1. O pecado fala ao perverso, lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. O perverso não aprende a temer a Deus. Mas os filhos, pais,
10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As loucas desobedeceram, desobedientes, mas as prudentes continuam obedecendo a Deus e entrarão no reino do céu. Mas as nécias não entrarão nenhuma. Mas eu aconselho que volte, porque ainda dá tempo de você se reconciliar com o Senhor nosso Deus. E agora, o mesmo Salmo 44, versículo 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizeste no tempo deles, há muitos anos. Deus faz coisas boas com os que se dedicam, com os que o buscam, com os que o adoram em espírito e em verdade. Os que não abandonam o seu Filho como o único Salvador pessoal das suas vidas, os que não saem da casa de Deus e permanecem na casa de Deus para todo sempre. Deus é com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher, comigo e com você. E agora nós vamos lermos junto o livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Olha o que fala, o que está escrito. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Sabe por quê? Porque vocês se dedicam a Ele, porque vocês são honestos a Ele, porque vocês são honestas e se dedicam ao Senhor nosso Deus, e entrarão no reino dos céus. Vocês e eu. Não trocamos Jesus por nada. Não abandonamos a nossa cruz. Nós agarramos com ela até o fim. Iremos levá-la. Aleluia. E agora, vou ler também, para que vocês entendam, Hebreus capítulo 8 e versículo 6. Vamos lá. Hebreus 8, versículo 6. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Ele só tem o melhor para você que é fiel e obediente, para nós que somos fiel e obediente a Ele. Ele só tem o melhor. E agora vamos para o livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 5. Pois existe um só Deus e uma só
pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Só por meio dele, Deus quer que todos sejam salvos. Então voltem. Voltem, é hora de voltar. E não de ficar na apostasia. E não é hora de ficar duvidando, desacreditando, descrendo da tua salvação. Volta, enquanto ainda é tempo. E também agora vamos ler juntos o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram duramente 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Temos que sofrer, mas não temos que correr para o mundo, para as algias, não. Temos que sofrer pelo amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. Não temos que correr para o mundo, para as baladas, para as festas, para a prostituição, por roubo, mentira, calúnia, inveja e disse-me-disses. Não. Temos que sofrer, aguentar e ser fiel até o fim. E agora todos vocês precisam de voltar para Deus. Todos vocês que saíram da presença de Deus precisam voltar. Todos vocês que saíram, que abandonaram a caminhada, que foram praticar as suas próprias vidas, precisam voltar. Porque Jesus, eu não vou dizer que ele está voltando, mas vou dizer e afirmar para todos vocês, ele vai voltar. Qualquer dia, qualquer hora desses, qualquer dia desses, qualquer hora dessas, todo o mundo vai entrar em desespero. Isso quer dizer que todas as pessoas, aquelas que não o aceitaram como o único salvador pessoal das suas vidas e aquelas que abandonaram o caminho, vai entrar em desespero quando verem o Filho do Homem nas nuvens do céu voltando. E agora todos vocês reflitam e fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.